Um estudo publicado em 2017 no American Journal of Preventive Medicine analisou 1.787 adultos com idades entre 19 e 32 anos, buscando entender se tinha algum tipo de relação entre o uso das redes sociais e saúde mental. E o que eles descobriram trouxe à tona algo que todo mundo meio que já desconfiava. O que esse estudo descobriu é que quanto mais as pessoas tinham tendência de usar muito as redes sociais, maior era o risco delas reportarem sintomas de depressão. E pior é que não foi uma diferença pequena. As pessoas que usavam com muita frequência as redes sociais tinham até 3 vezes mais chance de reportarem sintomas de depressão. Tem um outro estudo chinês que ele aborda só o uso de adolescentes com a plataforma TikTok. E aí eles descobriram que os adolescentes que tinham o que eles chamam de transtorno de uso de TikTok, as pessoas que usam muito TikTok, tinham também sintomas e uma ligação direta com a perda de memória. E quanto mais a pessoa usava o TikTok, quanto mais frequência, mais horas do dia ela gastava no TikTok, pior eram os testes de memória dessas pessoas. E assim, esse é um buraco bem profundo. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu encontrei vários artigos ali falando sobre como o uso das redes sociais pode ocasionar em distúrbio do sono, ansiedade, estresse, isolamento social e vários outros sintomas negativos aí que estão diretamente relacionados com o uso das redes sociais. Bom, mas por que será que isso acontece? Será que as empresas, né, o Mark Zuckerberg, o dono lá, os donos do TikTok, do X, os donos dessas grandes empresas, será que eles são malvados e estão buscando ali intencionalmente criar algoritmos que vão deixar as pessoas doentes, né? Esse é o objetivo da empresa, né? A gente está vivendo aqui uma conspiração gigante. Na verdade, eu não acredito que a resposta seja tão simples assim. E, aliás, quando a gente está falando de questões que envolvem seres humanos, dificilmente as respostas são extremamente simples, extremamente preto no branco. Para eu poder te explicar o meu raciocínio, eu vou precisar que você siga a minha linha de pensamento aqui, tá bom? E eu quero agora que você imagine um pavão. E ao longo de milhares de anos de evolução, ele desenvolveu, né, aquela cauda extravagante que todo mundo conhece, que é o que vem na cabeça quando a gente pensa no pavão. Aquela cauda do pavão, ela é composta por penas, né, longas e vistosas com aquele tipo um olho que tem lá. Quando o pavão ele abre a cauda, né? Ele está, na verdade, fazendo um cortejo ali, né? Ele está tentando impressionar um pavão fêmea e, no final das contas, está tentando ali se reproduzir. Esse é o grande objetivo de toda aquela cauda, né? E aí tem uma coisa muito intrigante do pavão, que é que, sobre o ponto de vista assim evolutivo, falando de seleção natural, aquela cauda ela é um enigma, é uma coisa que intriga. Muitas pessoas intrigavam, inclusive, muitas pessoas que estudavam sobre a evolução natural, né? Por que o pavão desenvolveu aquela cauda? Porque, no final das contas, a cauda ela não oferece para o pavão uma vantagem competitiva. Ela não deixa ele mais rápido, ela não deixa ele mais camuflado. Na verdade, o contrário, ela deixa ele mais lento, ela deixa ele mais visível por predadores. Então, cara, por que o pavão desenvolveu aquilo? Isso sem falar no gasto de energia que o pavão precisa colocar para produzir aquela cauda, né? Enfim, ele poderia estar utilizando aquela energia com N outras coisas, mas a energia dele vai para aquela produção, para que aquela cauda seja daquele tamanho e linda e maravilhosa daquele jeito. Então, na verdade, a cauda do pavão é quase um fardo para ele que intriga muita gente que para pensar ou para estudar um pouco mais sobre essa questão da evolução, né? Por que diabos o pavão tem aquela cauda? E a resposta tá na preferência das fêmeas, né? Essa é a resposta. Ao longo de inúmeras gerações, as fêmeas de pavão escolheram se acasalar com os machos que tinham as caudas mais impressionantes. Mesmo que essa cauda não apresente nenhum ganho de competitividade prático, ela oferecia essa vantagem que virou uma vantagem crucial para o pavão no acasalamento. Os machos, então, com as melhores caudas,
tinham mais sucesso em encontrar parceiras e passavam seus genes adiante, e assim os descendentes também tinham caudas, e cada vez caudas maiores e maiores e mais impressionantes. Então, o que talvez começou como uma pequena cauda ali, com poucas penas, depois de um tempo acabou se tornando naquele negócio gigantesco, incrível e lindo, mas sem muito uso prático. Mas agora você já deve estar se perguntando aí, tá, mas o que essa parada do pavão tem a ver com algoritmo, rede social, enfim. Assim como a cauda do pavão não tem muito uso prático, ela evoluiu de acordo com as preferências das fêmeas pavão, o algoritmo da rede social, os algoritmos, o jeito que a gente consome conteúdo, eles também evoluíram de acordo com as preferências dos usuários e do comportamento dos usuários, fazendo com que o usuário fique o máximo de tempo possível ali dentro da rede social. E agora eu quero que você pare um tempo e reflita sobre o jeito que as empresas, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o jeito que essas empresas ganham dinheiro. De onde vem o dinheiro que faz com que essas empresas sejam tão ricas, sejam as empresas mais poderosas do mundo hoje? De onde vem o dinheiro? Olha só, em 2023, o Meta, que é o grupo aí dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, ele declarou um faturamento de 134 bilhões com B, de dólares. Cara, eu não sei se você tem noção, mas assim, isso é muito dinheiro. E de acordo com os balanços da empresa, né, essa é uma empresa listada em bolsa, então a gente tem acesso aí a informações sobre ela, 97% desse faturamento veio de publicidade. Ou seja, o dinheiro do faturamento do Facebook, o dinheiro do Meta, do Instagram, ele vem de publicidade. Ponto final. Sendo assim, quem manda, quem é o chefe do Facebook, do Instagram, né, quem paga as contas no final, é a galera que bota dinheiro lá dentro para anunciar, são os anunciantes. E o que os anunciantes querem no final das contas? E é nesse ponto do vídeo que o vídeo se conecta com todo o marketing, com todo o jeito que a coisa funciona na internet e também um pouquinho fora dela. Nós, a galera do marketing, gestores de tráfego, a galera que de fato bota dinheiro nas plataformas, o que a gente quer? No final das contas, a gente quer gerar resultado para as nossas campanhas, para os nossos clientes, para nós mesmos. E como que a gente pode gerar resultado através das redes sociais? Simplesmente, as redes sociais nos emprestam um pouquinho da atenção das pessoas por um preço relativamente baixo ou aceitável para nós. Ou seja, qual que é o jogo ali do Facebook, Instagram, TikTok? O jogo dele é fazer com que as pessoas venham até as plataformas por livre e espontânea vontade e queiram gastar algumas horas dos seus dias ali dentro. Para eles, quanto mais horas, melhor. Então, o que a plataforma se encarrega de fazer? Ela se encarrega de pegar alguns tipos de entretenimento que elas acreditam que você gosta e colocar para você, para que você sinta que a plataforma é legal, sinta que toda vez que você entra na plataforma você vê algo novo, algo diferente, algo brilhante, algo bonito. E assim você vai associar, né, que sempre que você entra na plataforma você vê algo legal, faz com que as pessoas queiram voltar e voltar e voltar, estarem sempre em cada pequeno break, ela abrir a plataforma e ver as coisas novas que tem lá e ver tudo que está acontecendo ali dentro. E entre esses períodos de entretenimento, as plataformas vendem um espaço de anúncios, né, para pessoas como eu que querem comprar um pouquinho aí da atenção da galera para vender produto digital, vender produto, vender curso, vender qualquer coisa, né? Oferecer aí as suas coisas na internet. É assim que essa roda gira. É assim que essa indústria bilionária, talvez trilionária, gira. E ainda não posso deixar de lado os criadores, né? Os criadores de conteúdo, os creators, os influenciadores, a galera que de fato produz o conteúdo. Já que o TikTok, o Instagram, o Facebook, eles não são os caras responsáveis por de fato fazer o conteúdo. Eles simplesmente têm os algoritmos para mostrar aquilo. Bom, e aí entra um passo que foi dado por essas plataformas que na minha visão foi simplesmente genial. Do lado delas, obviamente, né? E com o tempo, as pessoas perceberam que ter a atenção das pessoas era algo muito poderoso. Então, as pessoas que conseguiam ter e reter ali atenção, seguidores, visualizações, elas começaram a se tornar cada vez mais respeitadas e
com esse respeito, acabou gerando um certo poder, até um poder aquisitivo, né? Um poder financeiro. Elas começaram a perceber que ter a atenção das pessoas era, no final das contas, também lucro para esses influenciadores, para esses criadores, e um certo tipo de poder, de barganha, de respeito de toda a sociedade. E aí, as plataformas então tinham como entregar esse poder para algumas pessoas, e elas começaram a distribuir esse poder, entre aspas, né, de ter mais seguidores, de ter mais curtidas, educando os criadores para que eles fossem cada vez criando vídeos mais viciantes, que deixassem as pessoas mais dentro das redes sociais, mais viciadas em voltar na rede social e assistir mais o vídeo. Então, o criador que ele conseguia ter mais watch time, né? Ou as pessoas assistem um vídeo mais longo, conseguem assistir o vídeo dele, voltam na plataforma, curtem, compartilham. Esses influenciadores foram ganhando cada vez mais e mais relevância, porque as plataformas queriam isso, então elas incentivam isso. E isso faz com que o influenciador seja, de certa forma, treinado a produzir um determinado tipo de conteúdo, que é o tipo de conteúdo que mais beneficia as redes sociais e as plataformas. Tudo isso junto, as plataformas, os anunciantes, os criadores e os usuários acabaram criando essa engrenagem macabra que está deixando o mundo mais burro, mais ansioso e mais depressivo. E assim como a cauda do pavão, a fêmea pavão ela não escolhe o seu companheiro pela sua inteligência, pela sua bondade, pela sua saúde mental, ela escolhe pela beleza da cauda. E isso gerou o pavão do jeito que nós conhecemos. A evolução ela não se importa com o resto. Dessa mesma forma operam essas grandes empresas. No final das contas, elas querem lucro, e para elas terem mais lucro, elas precisam criar um algoritmo que faça com que as pessoas gastem mais tempo nas redes sociais, e isso é a roda, é a engrenagem girando. E depois de alguns anos e da evolução desse algoritmo e o sistema buscando mais e mais atenção, a gente chegou no resultado de hoje, que são talvez aqueles vídeos curtos, ultra impactantes, com uma prensa hidráulica, um videogame, um cara falando alguma coisa absurda em um podcast, tudo isso junto, culminado em 15 segundos de suco do entretenimento para fazer com que você fique mais um Reels, mais um TikTok, assista, rode um pouquinho mais para cima e fique mais tempo ali preso na plataforma. E esse foi o resultado da nossa seleção natural. Nós chegamos aqui na ridícula cauda do pavão, que deixa ele desengonçado, deixa ele mais fácil de ser abatido e ainda impede ele de tentar voar mais alto. Mas é agora que entra o plot twist desse vídeo. Porque você pode até culpar o pavão, de certa forma, por ter evoluído e chegado naquela cauda absurda. Mas o fato é que enquanto existir uma fêmea pavão que escolhe o pavão pela cauda, sempre vai existir algum pavão tentando ter uma cauda ainda maior e ainda mais extravagante. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou isentando as plataformas pelo algoritmo que elas criaram. Mas enquanto a gente escolher gastar horas e horas em vídeos de 10 segundos com a prensa hidráulica e alguém falando algum absurdo, sempre vai haver uma plataforma para distribuir esse tipo de vídeo. Se o Instagram mudasse hoje e colocasse somente vídeos que engrandecem o ser humano, reflexões profundas, vídeos que deixam as pessoas mais inteligentes, que fazem as pessoas pensar mais, eu tenho certeza que amanhã o número de downloads do TikTok ia triplicar e as pessoas iam gradativamente deixar de usar o Instagram para ir de volta para a prensa hidráulica. Mas cá entre nós, o Instagram não vai fazer isso. E o mais doido é que, na real, lá no fundo, o poder de mudar todo esse sistema está na mão dos usuários. O poder de decidir como vão ser as plataformas, que tipo de conteúdo vai aparecer, como as coisas vão ser daqui para frente, está na mão das pessoas que assistem, das pessoas que estão ali todos os dias. Nós, a gente tem esse poder de escolha. E o usuário, no final das contas, ele tem o poder de mudar todas as plataformas, de mudar o marketing todo num geral. E é essa discussão que eu queria abrir aqui.
Veja, por exemplo, a indústria da alimentação. Tempos atrás ninguém ligava muito para a saúde. As pessoas, sei lá, comiam Doritos como se fosse uma coisa boa para elas. Talvez elas nem conseguiam associar o Doritos com uma coisa negativa, com uma coisa, nossa, isso é ruim, isso me faz mal. Era assim com a alimentação no geral e com Coca-Cola e até com cigarro. E depois de um tempo, o que começou a acontecer? Estudos começaram a provar que, não é bem assim. Ó, Doritos faz mal assim, assim, assado, tem o sódio, tem não sei o quê. O cigarro faz mal, tal, comprovou aqui, câncer, não sei o quê. Diversos estudos, criadores de conteúdo, jornalistas, médicos começaram a abrir um pouco mais essas conversas. E dessa abertura de conversa, inclusive até os governos começaram a adotar, né, campanhas para falar sobre, famosos falando sobre esse tipo de coisa. E no final, os usuários começaram a tomar consciência. E isso é muito poderoso. Doritos é propositalmente feito para te deixar viciado e querendo comer ali 30 pacotes por dia? Provavelmente sim, mas quantos Doritos você come numa semana? Quantos Doritos você come num mês? Por que você não come um Doritos a cada 5 minutos? Eu te respondo, você não come um Doritos a cada 5 minutos porque você é um adulto. E o adulto, ele não pensa somente no que é gostoso agora. O adulto, ele tem a habilidade de pensar a longo prazo. O adulto faz as suas decisões ponderando as consequências que aquelas decisões vão trazer para ele. Ou pelo menos era para ser assim, né, na maior parte das vezes. E é nesses adultos, nesses seres humanos racionais, que eu deposito a minha esperança. Eu, como profissional de marketing, reflito muito sobre isso. Eu gostaria de mudar muita coisa e talvez esse canal aqui seja um começo disso. O jeito que nós fazemos marketing, o jeito que a internet tenta chamar a atenção das pessoas a todo custo. Mas se eu fizer um conteúdo longo como esse, um conteúdo denso, um conteúdo que eu gastei tempo para estudar e para escrever algo conciso, uma reflexão mais aprofundada, no final das contas eu preciso que o usuário assista. Talvez esse usuário ele precisa entender que esse vídeo não é um Doritos. Talvez esse vídeo seja mais comparado com uma maçã. Ela não vai ser tão saborosa, tão incrível, tão explosiva, não vai te causar uma descarga de dopamina viciante, mas ela vai ser saudável, um pouco mais saudável a longo prazo, talvez uma escolha um pouco mais inteligente. E com um usuário mais consciente, se as pessoas começarem a optar por comer mais maçã ao invés de Doritos, talvez com o tempo as indústrias vão parar de pensar em como produzir um Doritos mais viciante, como produzir um Doritos mais saboroso, mais explosivo, e vão começar a pensar em como produzir algo que deixe o usuário mais saudável, o usuário mais feliz, menos depressivo, menos ansioso, já que no final das contas é isso que o usuário está buscando. E bom, no final das contas, como eu já disse, eu não tenho intenção de tirar a responsabilidade dos marqueteiros ou das plataformas pela internet do jeito que ela tá. Eu não estou aqui como papel de juiz para julgar como as pessoas trabalham, como os algoritmos funcionam. Na verdade, eu estou aqui para te fazer pensar, para te fazer refletir sobre como têm sido as tuas escolhas no uso da internet e como as tuas escolhas, as escolhas dos usuários, podem, na verdade, estar moldando a internet, o marketing, de um jeito ou do outro. E se eu conseguir te fazer pensar um pouco criticamente sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo, então eu já estou muito feliz. Mas eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta, com alguém que você gosta de conversar, talvez. E aí vocês já vão ter um pouco de papo aí pro próxima vez que vocês se encontrarem. E assim eu também consigo ajudar mais algumas pessoas aí a pensarem um pouco melhor e quem sabe a gente aos poucos e fazendo a mudança que a gente quer ver aqui na internet, no marketing, enfim. Beleza? Valeu, até a próxima.